Graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida, eu quero trazer uma palavra aqui sobre por que o apóstolo Pedro negou a pessoa de Jesus. O apóstolo Pedro andou com Jesus 3 anos e meio e no final negou a Jesus. Então eu quero ler aqui uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 22, versículo 31, que diz assim: Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Mas ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Queridos, é interessante essa passagem aqui. E eu quero passar para você nessa breve meditação por que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E se você está aqui também no nosso canal pela primeira vez, eu te convido você a se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, dá o seu like aí, tá ok? Bem, vamos lá. Jesus, ele disse para Simão: Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar com trigo, como trigo. Mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converter, confirma teus irmãos. Jesus aqui, já chegando ao final já do seu ministério, e Jesus começou a revelar muitas coisas importantes para os seus apóstolos. E Jesus aqui traz uma advertência para os seus discípulos. É importante a gente perceber aqui alguns detalhes importantes que levou Pedro a cometer aquela negação de que conhecia Jesus. Ele simplesmente disse que não conhecia a pessoa de Jesus. E isso pode deixar muita gente estarrecido. Como é que pode, né, uma pessoa que andava com Jesus todos os dias e de repente não conhece ele? O que aconteceu? Bem, primeiramente, esse apóstolo aqui, ele não levou em consideração a advertência de Jesus. Toda vez que nós, como cristãos, nós não levamos a sério aquilo que a Bíblia diz, e nós não tomamos o devido cuidado que a Bíblia manda que nós venhamos a tomar, nós corremos esse risco de pecar. É interessante aqui que Jesus diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu para cirandar como trigo. E Jesus disse que rogou ao Pai para que a fé de Pedro não desfalecesse. É importante aqui a gente entender que Jesus não pediu a Deus, ao Pai, que evitasse que Pedro fosse cirandado. Não, Pedro precisava ser cirandado. Ele precisava que essas coisas acontecessem na vida dele. E Jesus não pediu para que ele não fosse cirandado. Jesus simplesmente pediu para que a sua fé, a fé do apóstolo Pedro, não desfalecesse, que ele não perdesse a fé. E ele pediu ao Pai, mas não pediu para que ele não fosse cirandado. É importante que a gente entenda aqui é que, por pior que o diabo faça na vida das pessoas, há um limite que Deus coloca. Vocês lembram de Jó? Quando Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó, primeiro Deus permitiu que tocasse nas suas propriedades, naquilo que era dele. E também tocou nos seus filhos, mas Deus não permitiu que tocasse em Jó. Deus colocou um limite ali para o inimigo, né? E depois Deus permitiu que o diabo tocasse no corpo de Jó.
Então o diabo tocou, mas com a permissão de Deus. Então, quando o diabo pediu a Jesus para cirandar Pedro como um trigo, né, daquela sacolejada, Jesus permitiu, mas só rogou ao Pai para que a fé do apóstolo Pedro ela não desfalecesse, né? Que ele permanecesse com a fé. Agora, qual foi o grande problema do apóstolo aqui? Foi que ele não levou a sério a advertência de Jesus. Nem ele, nem os apóstolos. Jesus falou que o pastor será ferido e todos vão se dispersar. E foi o que aconteceu, mas ninguém aqui levou a sério essas palavras. Muitas vezes o grande problema na vida da gente é essa. Nós não levamos a sério o que está escrito. E toda vez que nós não levamos a sério o que está escrito, o problema vem, né? Quando nós levamos a sério, nós tomamos as devidas providências, nós vigiamos, nós tomamos o cuidado, né? Mas quando a gente não leva a sério, a gente não vigia e deixa o barco correr. Aí o que acontece? Tudo que está escrito vai acontecer, né? E, segundo lugar aqui também, o apóstolo, ele não permitiu a dependência de Deus. Ele estava autoconfiante. Uma pessoa, quando está autoconfiante, ele não depende de Deus. Ele acha que ele tem o poder próprio para poder vencer. Ele acha que ele tem o poder próprio para poder realizar aquilo que ele quer. Quando Jesus falou, né, que antes que o galo cantasse ele ia negar Jesus, ele tinha que levar isso a sério. Pô, será que Jesus não sabia o que estava falando? Se Jesus falou que ele ia negar, o que o apóstolo tinha que fazer? Ele tinha que se humilhar diante de Deus. Falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixe que essas coisas aconteçam. Eu não quero te negar. Mas ele não, que ainda acrescentou mais algumas coisas. Ainda falou, olha, além de não te negar, eu estou disposto a ir contigo até o fim. Entendeu? Eu vou para a prisão contigo, vou para a morte. E se exaltou. Ele, ainda que tem outros versículos, né, em outros livros do Evangelho, em que ele disse, ainda que todos te abandonem, eu não vou te abandonar não. Quer dizer, além disso, ele ainda se considerou superior aos seus apóstolos, aos colegas que estavam com ele, entendeu? Aos demais apóstolos, melhor dizendo, né? E muitas vezes acontece isso, quando a pessoa fica autoconfiante, ele acha que ele é melhor do que todos, entendeu? Ele acha que é melhor do que todos os demais. Mas Jesus viu ele ali como o pior. Jesus viu ele ali como o mais fraco. É por isso que a gente tem que se enxergar como Deus nos enxerga. Não adianta eu me exaltar, eu me ver de uma forma diferente, achar que eu sou forte. O apóstolo Paulo escreveu, quando eu penso que estou forte, eu estou fraco. E quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. A nossa fortaleza depende da forma como nós nos enxergamos. Depende da forma como nós nos vimos. Então, se nós nos vemos de uma forma exaltada, se achando que nós somos o melhor de todos, que somos o mais forte de todos, que não precisamos levar em conta as advertências bíblicas de que aquele que está em pé tome cuidado para não cair. Se nós não vigiarmos, nós vamos trazer muita decepção para a obra de Deus. Entendeu? Porque um abismo chama outro. Custava alguma coisa Pedro entender que Jesus estava falando sério, que Jesus não brincava, que o que Jesus falou, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, o apóstolo Pedro ouviu muito isso, mas ele naquele momento, na sua exaltação, ele ficou cego, né? Ficou orgulhoso. Se for preciso, eu vou contigo para a prisão. Se for preciso, eu vou contigo até a morte. Ainda que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. Olha só que exaltação. Mas Jesus não falou
que ele ia dar no pé na hora da prisão? Jesus não falou que ele ia negar? Por que eu não vou levar a sério aquilo que a palavra de Deus diz? Hoje o grande pecado de muita gente é esse. Ele ouve a palavra, mas ele não presta atenção. Ele ouve a palavra, mas ele não se liga nela. Ele ouve a palavra, mas não obedece. Por que tem tanta gente desviada, tanta gente afastada do Senhor? Eram até pessoas sinceras, como Pedro, né? Pedro estava falando ali de verdade, ele estava pronto para dar a vida por Jesus, mas só que ele estava confiando nele. E o que a Bíblia diz? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Querido, nem você conhece teu coração. Eu não conheço meu coração completamente. Muitas vezes ele me engana. Muitas vezes eu penso que sou uma coisa, mas na hora da prova eu sou outra. Mas só Deus é que conhece o nosso coração. Quando Jesus falou com Pedro, é porque Jesus conhecia Pedro. Jesus sabia com quem estava falando. Jesus sabia que Pedro o amava, mas Jesus sabia que Pedro naquele momento estava autoconfiante, estava confiando em si, não em Deus. Tem coisa que a gente fala e não dá certo, porque a gente fala na carne. A gente fala dominado por um orgulho, influenciado por uma vaidade. A gente não fala pelo Espírito, entendeu? E por causa disso, ele ficou envergonhado, perdeu a bênção, né? Ali, ele teve essa fase da vida de Pedro, não precisaria existir se ele se humilhasse ali diante de Deus. Toda vez que Deus nos adverte, qual é a nossa posição? Nós temos que reconhecer, se humilhar. Depois o apóstolo Paulo escreveu, né? Apóstolo Pedro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Porque se a gente não se humilhar, não adianta. O que a Bíblia diz? Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta, ele vai ser humilhado. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele se exaltou, cresceu, se mostrou superior aos demais, se mostrou importante. Aí o que aconteceu? Ficou envergonhadíssimo, né? Ficou envergonhadíssimo. Quando Jesus foi preso lá no Getsemane, ele lembrou, poxa, eu falei com Jesus que ia até a morte. E agora esse cara está prendendo Jesus aí. Puxa vida, como é que fica a minha palavra agora? Eu disse que está disposto a ir até a prisão e a morte com ele. Aí o que ele faz? Né? Dominado por aquela palavra que ele tinha falado antes, que ia até a morte com Jesus. Ele puxa a espada, corta a orelha do mal. A sorte dele, a providência divina, Jesus ali curou aquele homem na hora, porque senão Pedro ia ser crucificado com Jesus. Mas Jesus foi ali, curou aquela orelha, botou no lugar e resolveu aquele problema, certo? E depois todo mundo deu no pé, não ficou um. Por quê? Porque não tem jeito, porque a palavra de Jesus falou, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, não tem jeito. Jesus sabia que todo mundo ia fugir. Jesus conhece a natureza humana. Jesus conhece a gente, conhece o nosso coração. Quando ele fala, está falado mesmo, ele sabe o que está falando. Quando ele falou com Pedro, Pedro não entendeu que Jesus sabia o que estava falando, mas o orgulho, está entendendo? E um abismo chamou outro abismo. Mais para frente, né, Pedro, através de outro discípulo, entrou lá na casa onde Jesus foi julgado, do sacerdote, sumo sacerdote Anás, depois o outro sacerdote, filho dele, né, Caifás, e Pedro entrou para lá, para dentro também. E ele, a Bíblia diz aqui, que ele começou a seguir Jesus de quê? De longe. Por que Pedro começou a seguir Jesus de longe? Porque ele não queria ser identificado como discípulo do mestre. Está entendendo? Quando a pessoa começa a seguir Jesus de longe, até na nossa vida, quando nós, na época que nós vivemos, quando nós não queremos seguir de perto, quando o cristão começa a seguir Jesus de longe,
Ele não está igual Pedro, se escondendo para que ninguém saiba que ele é discípulo de Jesus. E muitas vezes nós também começamos assim, começamos a seguir Jesus de longe, porque nós não estamos querendo ser identificados como discípulo de Jesus. Quantos crentes hoje, né, em determinados lugares, em determinadas situações, eles estão seguindo a Jesus de longe, ou seja, não estão querendo ser identificados como discípulos de Jesus. Em determinados lugares se escondem, não querem mostrar que são discípulos de Cristo. Por quê? Porque eles são crentes na sua própria força. Nós, queridos, só vamos dar um bom testemunho de Jesus, nós só teremos coragem de demonstrar que somos cristãos quando nós estivermos dependendo de Deus. Porque se nós formos crentes e testemunhar que somos discípulos de Jesus na carne, tem lugar que a gente não vai ter coragem de falar que é crente, não. Porque quantos se não querem parecer que é crente na sua forma de vestir, na sua forma de falar, nas suas amizades, eles fazem tudo para que ele não seja parecido como discípulo de Jesus, nas suas várias formas. Por quê? Porque ele está querendo ser crente na sua própria força. Ele está querendo ser crente na sua própria capacidade. E na sua própria força, na sua própria capacidade, ninguém vai conseguir ser crente. Ninguém vai conseguir glorificar o nome de Deus na sua vida. Porque a Bíblia diz que vejam a vossa luz, ou melhor, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Se você está seguindo Jesus de longe, se você tem dificuldade de se identificar como discípulo de Jesus, tem vergonha, né? Está acanhado, ou qualquer coisa que seja, está igual Pedro, você precisa depender de Deus. Pedro não dependeu de Deus, não dependeu de Jesus. Não, se for preciso eu morro contigo, eu sou o cara. E na hora, o que aconteceu? Ele estava servindo a Jesus na carne e a carne oscila. Ninguém tem força muito tempo na carne. A carne para nada presta. A Bíblia diz que estão na carne, vão perecer, entendeu? Não tem jeito, tem que estar no Espírito, dependa de Deus. Quando Deus falar, é verdade, Senhor, eu sou fraco e necessitado, mas Tu cuida de mim. Eu vou dar um testemunho bom de Ti, mas na Tua graça, na Tua força. Sem Ti nada podemos fazer, Jesus. É essa humildade que Deus quer em nosso coração. Deus conhece a gente, Deus sabe que nós somos fracos, mas não adianta a gente querer dar uma de forte, não, que Ele conhece a gente, né? E Pedro começou a seguir Jesus de longe, certo? Não vou nem criticar Pedro, mas que ele começou a seguir Jesus de longe para não ser identificado como um discípulo de Jesus e começou a se esconder, né? E um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco Pedro foi parar no meio dos ímpios. Todo aquele povo que estava ali era inimigo de Jesus, queria ver ele morto, odiava a pessoa de Jesus. Ali não tinha nenhum amigo de Jesus, não. E o que Pedro fez? Estava frio, né? Eles estavam esquentando ali em volta de uma fogueira. Pedro sentou ali no meio dos ímpios, no meio dos escarnecedores, que com certeza estavam zombando de Jesus. Aí Pedro senta lá no meio deles, pronto, se assentou na roda dos escarnecedores. O que a Bíblia diz? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro esqueceu do Salmo 1, ele já sentou lá na roda dos escarnecedores, quietinho na dele, né? Mas não adianta o crente se esconder, porque ele é descoberto, e o diabo quer envergonhar os crentes fracos, né? Que confia em si mesmo, confia na carne, não confia em Deus. Ele foi identificado e negou, né? Depois foi identificado de novo e negou. E depois falaram para ele, ó, vem cá, você fala igual a ele. Às vezes o crente ele quer se esconder, né? E às vezes consegue, mas muitas vezes não. As pessoas identificam, não, esse cara ele parece que é crente. Mesmo que o seu testemunho não seja muito bom, você está seguindo Jesus de longe, não quer ser identificado para ficar mais à vontade,
Mas as pessoas percebem que você é crente. Eles falaram para Pedro, Pedro, você parece com Jesus. Você fala igual a ele. Não tem jeito, gente, se esconder não. Pedro era galileu, Jesus era da Galileia. E Pedro falava igual a Jesus e andou com ele 3 anos e meio. Né? Eles falaram, você não tem jeito não, rapaz, você andava com Jesus. Não, aí ele começou a jurar, espraguejar, né? Quer dizer, sabe por quê? Porque ele estava lançando maldição para ele para poder fugir daquela situação. Tudo isso por quê? Por causa de ser orgulhoso, por causa de não dar atenção àquilo que Jesus falou para ele. Tudo por causa disso, entendeu? Aí quando ele estava mesmo na pior, quem que aparece? Jesus. Aí Jesus dá aquela olhada para ele assim, olho com olho. E aí Pedro estremece. Aí o galo canta, ele lembra das palavras de Jesus, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. 3 vezes Pedro negou Jesus. Aí Pedro sai disfarçadamente naquele momento, né? A atenção é voltada toda para Jesus, Jesus vai passar ali. Aí Pedro aproveita e sai fora. Mas chorou amargamente. Chorou o choro do arrependimento. Foi diferente de Judas, né? Judas não teve coragem de ir lá pedir perdão. Judas não teve coragem de reconciliar, o orgulho também não deixou. O que ele fez de mal não foi suficiente para quebrantar o coração de Judas. Tá certo que a Bíblia já previa isso, mas a presciência de Deus não imune ninguém da sua responsabilidade. Não é porque Deus sabe o que vai acontecer e manda escrever que vai me isentar da minha responsabilidade naquela atitude que eu estou tomando. Judas traiu Jesus, sentiu remorso, viu que fez uma coisa errada, mas ele não teve coragem de pedir perdão. Ele não se arrependeu. E Deus sabia que ele não ia se arrepender. Por isso que estava escrito na Bíblia. Entendeu? Porque Deus sabe, não é porque Deus sabe que amanhã eu vou errar, que eu tinha que errar. Não. O mesmo Deus que sabe que eu errei, sabia que eu tinha toda a condição de não errar. E se eu não tinha a condição para errar, eu errei porque quis. Né? Então é isso que acontece. Agora Pedro foi diferente. Pedro realmente ele se arrependeu, chorou amargamente. Um choro doído. Tem uma tradição aí que conta, não sei se é verdade, mas contam que Pedro, toda vez que ouviu o galo cantar, caía de joelho. Entendeu? Ficou um trauma na vida dele, mas ele foi quebrado. Ali ele foi quebrado. Tanto é que depois que Jesus ressuscitou, Jesus restaurou ele. Assim como ele, publicamente ali no meio dos outros, ele disse que não conhecia Jesus, publicamente ele disse na frente dos discípulos, né? O amor que ele tinha por Jesus. Quando Jesus, depois de ressuscitado, ali na beira daquela praia ali, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Se fosse o Pedro antigo, ele ia dizer, lógico, eu te amo mais do que todo mundo. Não tem ninguém na terra que te ame mais do que eu. Eu te amo mais do que João, do que Tiago. Acho que eu te amo mais do que o Pai. Né? Se fosse aquele Pedro antes. Mas esse Pedro de agora, quebrantado, arrependido, só disse uma coisa, Senhor, tu sabes. Ele não se arriscou mais a se precipitar. Aí Jesus pergunta a segunda vez, tu me amas, Pedro, mais do que a esses? Aí Pedro, Senhor, tu sabes. Aí Jesus cutucou pela terceira vez, Pedro, tu me amas mais do que a esses? Aí Pedro se quebranta. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. A partir daquele momento, Pedro recebeu uma incumbência, porque agora era outro Pedro. Um Pedro quebrantado. Um Pedro que entendeu que ele depende de Deus. Agora é diferente, não é? Eu te amo mais do que todo mundo, não. Agora, Senhor, tu sabes tudo. Eu não sei nada. Entendeu?
Deus não quer que a gente tenha assim um complexo de inferioridade, mas Deus quer que a gente entenda que nós somos pó, nós dependemos de Deus. O Espírito Santo habita em nós, maior que está em nós do que está no mundo. Nós temos dons, nós temos autoridade, temos poder, mas tudo isso vem de Deus. Não é propriedade minha, é propriedade de Deus que está em mim. Eu que sou propriedade de Deus. Não é Deus que é minha propriedade para me fazer o que quer, não. Entendeu? Então Pedro aprendeu a lição e ele entendeu que a autoconfiança e não dar atenção à advertência de Deus é que levou ele a negar Jesus. Querido, qualquer pessoa que tem a pretensão de ser um servo fiel a Deus, ele vai ter que dar atenção àquilo que Deus fala. Se Deus pode usar alguém na pregação para falar para você, Deus pode usar alguém em profecia, Deus pode usar alguém diretamente para falar com você. O Espírito Santo fala no nosso coração, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Entendeu? Deus fala de diversas maneiras. Não tem jeito, né? Tudo vem do céu, através de Jesus. Mas Jesus não é limitado a uma forma só. Então, quando Deus fala com a gente, nós temos que dar atenção. E sempre reconhecer que nós não somos autossuficientes. Nós não podemos ser egocêntricos como Pedro foi. Nós temos que ser cristocêntrico. Se você for cristocêntrico, Cristo no comando da sua vida, você vai ver que a sua vida vai ser uma vida de dependência, mas uma vida de vitória. O próprio Jesus falou assim, eu de mim mesmo nada posso fazer. Entendeu bem? Ele só fazia se o Pai fizesse. E nós vamos fazer de nós mesmos? Não vai dar certo. Nós vamos cair. Certo? O orgulho precede a queda. Toda pessoa que cai, ele cai porque o orgulho está lá na frente. Quem tem que estar lá na frente é a humildade. Se nós formos humildes, nós não vamos cair, porque o humilde depende de Deus. Quem é humilde é sincero. Entendeu? Então não deixa que a arrogância venha entrar no teu coração, porque senão você vai negar Jesus. Talvez não de uma forma tão clara como Pedro, mas no sapatinho, na encolha, quem sabe? Por causa de você estar confiando em você. Nenhum crente que confia nele mesmo vai ter força para vencer o diabo. O diabo adora a pessoa autossuficiente. Como o diabo gosta de gente autossuficiente? Porque os autossuficientes já estão na mão do diabo. Agora, a pessoa que não é autossuficiente, confia em Deus, aí fica ruim para o diabo. Porque ele já não depende dele, ele depende de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Então, que Deus te abençoe, querido, e que tu possa guardar essa palavra no seu coração. E se você sentir no coração, dá um like aí, certo? Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá bom? E Deus vai te abençoar, tá bom? Eu sou o pastor Adilson da Silva Lobo e estou aqui dependendo de Deus e das tuas orações. Não se esqueça de orar por mim não, tá bom? Um abração.